Olá, seja muito bem-vinda ao canal da Dirce. As férias acabaram e vamos retomar as nossas videoaulas sobre língua portuguesa e literatura. Se você chegou até aqui, é importante que você curta, comente, compartilhe e fique comigo até o final, porque hoje a videoaula é sobre a obra Boca do Inferno, da escritora cearense Ana Miranda. Esta obra venceu o Prêmio Jabuti em 1990 e também fez parte da lista dos 100 maiores romances em língua portuguesa do século XX. Se você, assim como eu, gosta de adquirir seus livros, gosta de ler, gosta de literatura, você pode adquirir esta obra clicando no link que aparece na descrição deste vídeo. A obra também está sendo indicada para o vestibular seriado da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, o PAS 1, o processo de avaliação seriada. E a obra é leitura obrigatória. Agora, fique comigo até o final, que eu vou fazer a análise dos principais aspectos da obra Boca do Inferno de Ana Miranda. Vem comigo. Bom, então, como eu falei, né, é uma obra emblemática, uma obra que venceu um prêmio Jabuti, uma obra que fez parte de uma lista, né, dos 100 maiores romances escritos no século XX. É uma obra especial dessa escritora cearense, escritora revelação dos anos 90, Ana Miranda. E na videoaula de hoje, vou fazer a análise. Aqui é uma capa, né, uma outra edição, né, que também é muito boa, do livro Boca do Inferno. Então, o que é o romance Boca do Inferno? Ele é classificado como um romance histórico brasileiro, né? Dentro da categoria romance, ele é um romance histórico. E essa autora, ela recria em seu livro, que foi lançado em 1989, pouco da Bahia de 1683, portanto, a Bahia do século XVII. O espaço e o tempo, onde que ocorre a história, o enredo se passa onde? É na Bahia, a Bahia colonial do século XVII. Uma terra que era marcada pela libertinagem, pela corrupção e luta pelo poder. Isso tudo acontece durante o governo de Antônio de Souza de Menezes, conhecido como o Braço de Prata. Isso tudo, como eu já falei, durante o período colonial. A linguagem do livro é entremeada de palavras e expressões tidas como chulas, expressões de baixo calão. Isso tudo com um tom de crítica à sociedade que fazem referência à sátira de Gregório de Matos. Então, as expressões chulas e o tom de crítica fazem referência à sátira do grande poeta Gregório de Matos, que aparece na obra como uma figura assim importante, né, para a compreensão. O vocabulário se aproxima ao máximo do que deveria ser naquele período. Então, houve um trabalho minucioso, um trabalho de pesquisa intenso da autora para adequar as falas, os diálogos ao português arcaico. Brilhante o trabalho da Ana Miranda. O tema do livro: o livro expõe a corrupção, expõe a tirania e a arbitrariedade que assolavam a colônia naquele período, no século XVII. O foco narrativo, o romance é narrado em terceira pessoa. A obra é dividida em 6 capítulos, a saber, a cidade, o crime, a vingança, a devassa, a queda e o destino. Bom, a cidade da Bahia é um personagem também desse livro. A gente pode dizer que a cidade da Bahia é também um personagem da obra Boca do Inferno, porque ela vai se transformando, né? Ela não é apenas um cenário, é também um personagem. Então, nesse capítulo inicial, é apresentado o leitor a cidade da Bahia, e a autora descreve como um lugar paradisíaco que possui problemas para abrigar ali os demônios, como ela mesma fala, né, que faziam de tudo para aliciar as almas para o inferno. Isso
é um trecho que aparece aqui no início do romance, nesse primeiro capítulo, a cidade, né? Então, ela vai mostrando aqui, é, no pensamento, né, de Gregório de Matos, ela fala aqui, é, numa suave região cortada por rios límpidos, de céu sempre azul, terras férteis, florestas de árvores frondosas, a cidade parecia ser a imagem do paraíso. Era, no entanto, onde os demônios aliciavam almas para povoar o inferno. E, em seguida, ela apresenta aqui, né, o pensamento do grande poeta do barroco brasileiro, Gregório de Matos. Esta cidade acabou-se, pensou Gregório de Matos, olhando pela janela do sobrado no terreiro de Jesus. Não é mais a Bahia. Antigamente havia muito respeito. Hoje, até dentro da praça, nas barbas da infantaria, nas bochechas dos granachas, na frente da forca, fazem assaltos à vista. Então, ele já começa a apresentar, né, os problemas da Bahia daquele século. Bom, então, ela vai apresentando aí, né, nos pensamentos de Gregório de, usa os pensamentos de Gregório de Matos e vai mostrando ao leitor a cidade da Bahia. E a trama, ela vai se iniciar, né, com um crime. Mas antes, vou falar um pouco mais sobre a cidade. Então, a cidade, ela é cenário e é também um personagem. É o cenário onde os fatos ocorrem. A Bahia era considerada a capital geral da colônia. É, esse capítulo, então, vai descrever também os costumes e as contradições da cidade, entre a riqueza e a miséria generalizada da população. Também é, vai ser falado sobre o poder, né? A disputa sobre o poder, um poder real, absolutista, e Boca do Inferno vai aparecer na história como é, um ambiente, né, em que circulam todos esses personagens e, enfim, um grande material para críticas e para sátiras. Bom, o capítulo 2 é o crime. O que que acontece nesse capítulo? O crime é um crime que tem motivações políticas. É o assassinato do Alcaide Mor, né? O assassinato de Francisco Teles de Menezes, que é o Alcaide Mor, né? Ele era aliado do governador Braço de Prata, que é o Antônio de Souza Menezes. E ele supostamente era inimigo dos Ravasco. Então, é uma briga entre os Menezes e os Ravasco pelo poder. O que é interessante nessa história é que não há mocinhos e nem bandidos, nem heróis e nem bandidos. A Ana Miranda nos deixa à vontade para perceber, para analisar, na verdade, os dois lados, o lado dos Menezes e o lado dos Ravasco. Ela não faz de nenhum nem outro heróis, né? E nem mocinhos. Não há nessa história isso. Então, existe essa briga entre essas duas famílias, os Menezes e os Ravasco. Lá no século XVII, o chefe dos Ravasco, que é o Bernardo, irmão do padre Antônio Vieira, outra figura que aparece importante, o padre Antônio Vieira, aquele autor dos sermões, né, que nas aulas de literatura nós estudamos no Barroco, né? Então, o padre Antônio Vieira é inteligentíssimo, né, brilhante, é, ele aparece na história também, ele é um dos personagens que aparece na história, e ele é irmão do Bernardo Ravasco. E o Gregório de Matos, ele entra, né, na história pela sua aliança com os Ravasco. Então, ele não é o personagem central. Ele não é o personagem central. O personagem central, gente, na verdade, é a própria cidade da Bahia. Então, ele entra ali como aliado dos Ravasco, né? E ele entra também pelos seus amores, né? Ao estudar Gregório de Matos, a biografia de Gregório de Matos, nós podemos perceber que ele amava, né? Amou muitas mulheres, ele teve muitas mulheres, e uma delas importante aqui é a Maria Berco, que vai aparecer aqui na história também. Essa Maria Berco, ela é uma criada lá da família dos Ravasco.
e ela foi envolvida nesse assassinato, encarregada, né, de dar fim à mão do Alcaide Mor. O que aconteceu no crime foi o seguinte: os Ravasco prepararam, os conspiradores, né, liderados pela família Ravasco, eles prepararam uma tocaia para o Alcaide Mor. Então, o Alcaide Mor estava saindo da casa de sua amante e, no meio do caminho, para um rapaz, um moço, né, um escravizado, um menino, que faz com que a carruagem do Alcaide pare e ali os encapuzados, 8 encapuzados, é, agridem o Alcaide Mor e decepam a sua mão. E depois ele é assassinado, né? Essa mão é levada para a família dos Ravasco e essa mão é entregue à criada Maria Berco. E ela fica encarregada de levar esta mão, dar fim, esconder, dar sumiço a essa mão. E é ali que começa toda a intriga. Porque quem era Maria Berco? Maria Berco era casada, né, com um senhor já idoso, muito mal-humorado, que a maltratava muito, e ela percebe que naquela mão, a mão decepada do Alcaide Mor, havia um anel valioso. Ali ela vê a chance de sair da miséria. E aí que ela comete um grande erro, ela vai tentar vender esse anel, né? Então, esse é o crime. Só que ao assassinar o Alcaide Mor, eles estavam mexendo com o braço de prata, com o governador, né? Braço de prata, que era ali, tinha, né, o Teles de Menezes como seu grande aliado. Depois nós temos aqui o capítulo A Vingança, em que o governador reage ao assassinato de Teles de Menezes, né, e começa uma grande perseguição tenaz à família Ravasco. Então é um momento grandioso do livro, né? Mostra ali o poder do braço de prata do governador, que ele não conhece limites para realizar a vingança. E ele começa, ele tenta, pensa em tentar pelos meios legais incriminar os Ravasco, mas ele sabia que os Ravasco também tinham certo poder e consideração na metrópole, que era Portugal, e tinham advogados e poderiam sair tranquilamente, então ele começa a agir, né, com um horror, um verdadeiro horror, uma perseguição, utilizando ali a sua força, o seu poder para capturar todos os conspiradores, porque ele sabia, né, que os Ravasco estavam envolvidos nesse assassinato. Ele também tem ali uma grande rivalidade com o padre Antônio Vieira. Ele acredita que o cabeça, o idealizador de tudo aquilo, era o padre Vieira, mas na verdade não era. É, então ele começa, né, a querer prender, né? E o que que ele faz? Ele prende um dos conspiradores, tortura e faz com que ele entregue os outros. E depois ele manda invadir o colégio, né, lá o colégio dos jesuítas, e capturar grande parte dos conspiradores. Então, tem uma parte que ele fala que ele invade o colégio dos jesuítas, ele invadiu, que era um lugar onde ele não podia entrar, mas ele invadiu, e lá, alguns instantes depois, os soldados começaram a sair com os prisioneiros. Quem eram os prisioneiros? Antônio de Brito, João de Couros, Francisco Dias do Amaral, Barros de França, Antônio Rolim, alguns jesuítas e estudantes. Também foram presos os capitães de presídio Diogo de Souza, o Torto e José Sanches Del Poço. O Gonçalo Ravasco, que é filho do Ravasco, né? Ele escapuliu, né? Ele escapuliu. O Gonçalo Ravasco, ele escapou. Bom, o que é importante saber nesses 2 primeiros capítulos que, como eu falei, é um crime de motivações políticas, é uma luta pelo poder. E depois que eles cometem esse crime, que eles assassinam o Alcaide Moro, o Alcaide chega a falar, ele não morre imediatamente, não. Como a gente imagina, ele tem a sua mão decepada, ele tem a sua garganta, né, também ferida, mas ele consegue dizer quem eram os encapuzados, né, quem é que cometeu, quem o matou. E ali começa a perseguição. É, outra coisa importante aqui, é uma história muito longa, viu, gente? Importante é que
esse crime ele vai sendo contado para o leitor, mas depois a escritora vai mostrando os antecedentes desse crime, que já havia, né, uma rivalidade do Teles de Menezes com os conspiradores. E que mesmo no meio dos conspiradores havia traidores. Então ela vai mostrando isso para a gente, né? E nessa vingança, que é o terceiro capítulo, vai mostrar todo o poder do braço de prata. Então, ele vai capturar alguns dos conspiradores, vai torturar, e eles vão entregando os outros, porque ele, na verdade, ele quer chegar, no fundo mesmo, ele quer chegar no Padre Vieira, que era também um padre com grande influência. Ele quer chegar também em Bernardo Ravasco. Então, para chegar nesses homens, ele precisava ir capturando, né, as pessoas. E uma das pessoas que eles conseguem capturar, né, assim, é a filha, né, do Bernardo Ravasco e também a Maria Berco, a empregada, né? A empregada, ela, quando vende aquele anel, o anel tinha ali as iniciais, né, da família do Teles de Menezes, tinha as iniciais, e com isso, o ourives que compra esse anel entrega a Maria Berco, que ela é presa, né? Depois nós temos um capítulo chamado A Devassa. Em A Devassa é mostrada a reação do poder real com relação aos desmandos do governador. É a influência do padre Antônio Vieira nesse capítulo, né? A vingança contra os Ravachos termina e as coisas começam a se ajeitar, né? Lá no capítulo A Devassa. Menos para o poeta. Ele não vai conhecer o amor de Maria Berco, né? É, ele perde a companhia também de uma outra amante que ele tinha, que era a Nica de Mello, né? A história vai mostrando ironias e sátiras ferozes que ele fazia em seus poemas contra todos, né, que estavam no poder. É, e ele vai para o exílio. O Gregório de Matos é mandado para o exílio por conta dessas sátiras que ele escrevia, né? Ele é depois, mais tarde, ele é repatriado e ele vai para o Recife. O outro capítulo é a queda, em que é mostrado o desfecho de todas as desavenças, né? A queda da família dos Menezes e a ascensão dos novos mandatários. E o capítulo 6, que é o destino, que vai dizer o que aconteceu, né, com cada personagem, o que aconteceu com todos eles, no último capítulo, que é o destino. O que aconteceu com Gregório de Matos, o que aconteceu com Padre Vieira, com Bernardo Ravasco, né? Enfim, com todos os personagens principais que aparecem aqui no capítulo. Bom, é, continuando aqui nossa análise, vamos falar dos personagens. O Gregório de Matos é o poeta barroco que foi apelidado de Boca do Inferno por suas críticas à Igreja Católica, né? Ele escrevia críticas, escrevia poemas satíricos e por isso ele foi conhecido como Boca do Inferno. Então, o livro Boca do Inferno, ele recebe esse nome por causa do personagem Gregório de Matos e também por causa da cidade da Bahia. O Antônio Vieira, que é o jesuíta, ele é irmão de Bernardo Vieira Ravasco. É o padre Antônio Vieira que aparece aqui na história. Bernardo Vieira Ravasco é o secretário, é o líder dos conspiradores, que lutou pelo poder contra ali, né, o governador Braço de Prata. Falei com, né, o poder com, mas é contra o governador, ele era contra. O Gonçalo Ravasco é o filho de Bernardo, perdão, aqui a escrita é Bernardo Ravasco. O Teles de Menezes é o alcaide mor, que foi assassinado. O Antônio de Souza Menezes é o governador, também conhecido como Braço de Prata. E, voltando aqui ainda, o Antônio de Brito é quem assassinou o alcaide, né? É um dos conspiradores. Luiz Bonício é um vereador. O Donato Serotino é o mestre de esgrima que tentou matar o governador Braço de Prata, mas ele não teve sucesso, não conseguiu. A Anica de Mello é uma prostituta amante do poeta Gregório de Matos. Maria Berco, que também é uma personagem importante, ela é empregada dos Ravasco, dama de companhia de Bernardina Ravasco. A Bernardina Ravasco é a filha de Bernardo Ravasco. João Berco, marido de Maria Berco, que a maltratava. Era um senhor muito rude, que maltratava Maria Berco, isso motivou
a Maria Berco a vender aquele anel, porque ela queria sair daquela vida de pobreza, de miséria, de humilhação que ela passava. João de Góes é o braço direito do governador, é o desembargador que emitiu uma condenação de degredo a Gonçalo Ravasco. O que está repetido aqui, tá? Ignorem, por favor. Manuel da Costa Palma é o desembargador, também a favor do governador. João da Madre de Deus é o arcebispo, né, que também fazia parte ali da cúpula do Braço de Prata. O Mata, que é o criado de maior confiança do Braço de Prata. O Molecote, que é um menino, um pequeno escravizado, que ajudou os conspiradores a parar a liteira aquela carruagem, né, em que estava o Alcaide-Mor à hora do crime. É uma carruagem, a liteira, mas é, ela é, ela é conduzida por escravizados. Era assim a liteira, né? É, a cidade da Bahia, que também é cenário e personagem, cenário de prazer e pecado que encantava seres humanos, anjos ou demônios. Assim fala a escritora na descrição da cidade da Bahia. É, já li, né, essa introdução, né? Vou ler mais uma vez. Numa suave região cortada por rios límpidos, de céu sempre azul, terras férteis, floresta de árvores frondosas, a cidade parecia ser a imagem do paraíso. Era, no entanto, onde os demônios aliciavam almas para povoar o inferno. Então, assim ela descreve a cidade da Bahia, que também é personagem da obra. Bom, aqui a lista dos conspiradores, né? Bernardo Ravasco, Gonçalo Ravasco, Antônio de Brito, João de Couros, Pissarro, Francisco Amaral, Barros de França, Rolim, Luiz Bonicho, e os dois, né, que também é, é, faziam parte, né, o Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira, que era irmão de Bernardo Ravasco. Aqui são os conspiradores, né, os que lutavam também pelo poder contra o Braço de Prata. Lembrando que a participação do Gregório de Matos na obra, gente, ele não é o personagem principal. Mesmo o livro se chamando Boca do Inferno, ele não é o personagem principal. Ele é quem faz as sátiras, né? Tem muita ironia na fala dele, muita sátira, né? E o Padre Vieira, né? Ele tem uma importância política muito grande na história. Aqui eu separei um poema chamado Epílogos, de Gregório de Matos, um poema escrito pelo poeta Gregório de Matos, poeta barroco, em que ele faz uma crítica à cidade da Bahia colonial. Então vamos ao poema. E esse poema se identifica muito com a obra. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs nesse rocrócio, negócio? Quem causa tal perdição? Ambição. E no meio desta loucura, usura. Notável desaventura de um povo nesto e sandeu, que não sabe que perdeu negócio, ambição, usura. Quais são os seus doces objetos? Pretos. Quem tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais destes lhe são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo os insensatos. Dou ao demo o povo asnal, que estima por cabedal pretos, mestiços, mulatos. Quem faz os círios mesquinhos? Pirinhos. Quem faz as farinhas tardas? Guardas. Quem as tem nos aposentos? Sargentos. Os círios lá vêm aos centos, e a terra fica esfaimando, porque os vão atravessando meirinhos, guardas, sargentos. E que justiça a resguarda, bastarda? É grátis distribuída? Vendida. Que tem que a todos assusta? Injusta? Valha-nos Deus. O que custa? O que é o rei nos dá de graça? Que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. E vai pela cleresia, simonia, e pelos membros da igreja, inveja. Cuidei que mais lhe punha unha, sazonada, caramunha, enfim, que na Santa Sé o que mais se pratica é simonia, inveja e unha. E nos frades há mangueiras, freiras, em que ocupam os serões? Sermões.
não se ocupa em disputas, putas, com palavras dissolutas, me concluo na verdade que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. Olha a palavra de baixo calão aí na poesia de Gregório de Matos. O açúcar já acabou? Baixou. E o dinheiro se extinguiu? Subiu. Logo já convalesceu? Morreu. A Bahia aconteceu. O que a um doente acontece? Cai na cama e o mal cresce. Baixou, subiu, morreu. Bom, a Câmara não acode? Não pode, pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence? Então, essa aqui esse é o poema Epílogos, né, de Gregório de Matos, que sintetiza muito bem a obra Boca do Inferno. Não faz parte da obra, não está na obra. A obra contém algumas sátiras dele, alguns versos, algumas, né, ele cita algumas coisas, mas essa obra Epílogos é a obra que sintetiza, né, muito bem Boca do Inferno, por isso eu coloquei na nossa videoaula. Então, nossa videoaula vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E se você quiser adquirir a obra Boca do Inferno com desconto especial, clique no link na descrição desse vídeo e até a próxima. Espero que tenha ajudado a todos. Até a próxima, gente. Valeu!